E hoje, querido, nosso tema de hoje é um tema muito importante e sugestivo, como sempre, onde a proposta é duas coisas para você fugir urgentemente. Fuja dessas duas coisas. O que seria? Claro que nós poderíamos citar aqui uma lista enorme de coisas que você precisa fugir, mas olhando aqui na Bíblia, eu escolhi duas coisas que são muito importantes e que muitos têm praticado e têm se entregado a essas coisas e essas práticas têm levado você a pecar, a morrer espiritualmente, a esfriar espiritualmente e a se afastar de Deus. A primeira delas está em 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo diz, fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas que se prostitui contra si está pecando contra o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Todo homem, toda mulher de Deus precisa fugir da prostituição. Seja você casado, seja você solteiro. Você não pode dar o seu corpo, emprestar o seu corpo ou entregar o seu corpo à prática da prostituição. Ela é pecado. Ela entristece o Espírito Santo, ela condena a pessoa que vive na prática desse pecado. Todavia, se você caiu, escorregou, vacilou, nesse pecado, tá? Você precisa se levantar e fugir. E se você ainda não caiu, mas está sendo tentado, você precisa urgentemente fugir, porque com certeza se você se achar durão, achar que pode resistir, pode acreditar que você vai cair. Então, fuja da prostituição, esse é o primeiro conselho. Faça como José no Egito, que quando a esposa de Potifar se entregou ali, tentou seduzi-lo, ele fugiu de imediatamente, sabendo as consequências humanas, físicas e espirituais que aquela queda, aquele pecado poderia acarretar para a vida dele. Seria drástico, mas ele resolveu fugir e ainda assim foi caluniado e pagou um preço, mas Deus o guardou, o poupou, porque ele era inocente, né? Então, como é bom quando as pessoas nos acusam, mas que na verdade nós somos inocentes e Deus peleja por nós. Então, fuja da prostituição. Essa é a primeira coisa que você tem que fugir. E a segunda coisa que você tem que fugir, claro, está em 2 Timóteo capítulo 2, dos desejos da mocidade. Paulo, ele deixa claro, obviamente, nós sabemos disso, que a pessoa ainda jovem, ela tem muitos impulsos carnais, ela tem muitos desejos carnais. Não é que Timóteo não tivesse desejos, Timóteo tinha os desejos. Timóteo tinha sim, como um homem, como um jovem, ele tinha. Mas Paulo disse a ele que ele fugisse dos prazeres da mocidade e dos desejos da mocidade. Quem disse que a idade, ela tira do homem os desejos carnais? Quem disse que a idade, ela tira do homem os desejos, os prazeres pecaminosos? Não. A idade apenas ela amortece um pouco, ela apenas diminui um pouco, porque em muitos casos a pessoa se vê mais cansada, mais debilitada, mais experiente, enfim, mas ela não tira do homem, do ser humano, do homem e da mulher, tá? Os desejos, os prazeres, as vontades da carne, né? Então, mas você precisa fugir disso. Não é estranho que a carne tenha desejos contrários à vontade de Deus. Não é estranho que a carne tenha vontades contrárias à vontade de Deus. Todavia, você convive com isso e você precisa fugir disso. Você jamais pode se entregar a isso. Por quê? Pelo simples fato de que isso vai atrapalhar a tua caminhada com Deus. Isso, além de trazer um mau testemunho para as pessoas que te conhecem, isso vai trazer um esfriamento espiritual, uma morte espiritual e vai acabar com você espiritualmente e ministerialmente. Então você precisa de fato fugir dos prazeres da mocidade, dos desejos da mocidade, como Paulo deu exemplo a Timóteo. Já pensou? Se a sociedade ali descobrisse Timóteo numa prática de fornicação, numa prática de adultério, numa prática libidinosa, qualquer que fosse a prática pecaminosa, entregue a ela deliberadamente, certamente seu ministério cairia em descrédito,
certamente a sua imagem como um servo de Deus cairia em descrédito, sim. E mesmo que ele buscasse se levantar, as pessoas não acreditariam mais nele. Então, é esse o conselho que eu dou para você. Se você está de pé, não caiu ainda, tá? Que você fuja dos prazeres da mocidade para que você não venha cair. E se você, porventura, já caiu, não fique prostrado simplesmente, não se entregue a essa prostração, não fique caído. Se levante, dê a volta por cima, tome sua caminhada, mas sempre que sirva de lição, que sirva de aprendizado as quedas, os escorregos que você caiu. E que agora, quando você vê essas duas coisas, né? Primeiro, a prostituição. Segundo, os prazeres da mocidade, os desejos da carne em todos os sentidos. Mas os desejos, prazeres pecaminosos da carne em todos os sentidos. Você deve fugir, seja a desonestidade, seja a mentira, seja a prostituição, seja a fornicação, seja qualquer desejo, qualquer vontade. Fuja, fuja para continuar servindo a Deus, fuja para continuar agradando a Deus, fuja para que Deus continue ali com você, abençoando sua vida e você não venha entristecer o Espírito Santo. Amém? Então, se você está triste porque de repente caiu nessa, mas, como eu disse, levanta, querido. Se consola, se conforta, levanta e agora já sabe, foge, foge para que você não seja mais uma vítima para cair nessas armadilhas.